convido a cada um aqui presente que possa abrir a carta aos Hebreus, a carta que muitas vezes chamamos de livro, carta, livro, mas que tem essa dupla característica, que embora seja de autor desconhecido, é inspirada pelo Espírito Santo. Para nós é palavra de Deus, e eu peço que você vá até o capítulo 5, por favor, e possa fazer essa leitura comigo a partir do verso 11 até o capítulo 6, verso 3. Amém? Façamos a leitura então da palavra de Deus. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, passando a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Mais uma vez ore, pedindo ao Senhor que fale ao seu coração, pedindo ao Senhor que avive a obra dele em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite que comemora, Senhor, 502 anos da Reforma Protestante, fazendo lembrar, Senhor, aquilo que é o legado protestante, sola Escritura. Nós temos aqui a Escritura, a Bíblia Sagrada, como o princípio de norma, fé, prática, o livro de Deus, o livro dos livros, a palavra revelada, e cremos que com o poder do Espírito Santo podemos sair transformados daqui. Mas, Senhor, se ouvirmos estas palavras como quaisquer palavras, como palavras sem muita importância, acumularemos juízo para o dia do juízo. Que hoje não seja um dia em vão na nossa jornada, mas que o Espírito de Cristo habite ricamente na igreja, que haja transformação na vida de todas as pessoas aqui e que haja conversão nesta casa. Em nome de Jesus nós te agradecemos por podermos ter Bíblias aqui, serem lidas, cânticos entoados, e como foi dito, Senhor, logo na oração de abertura, temos liberdade de culto. Obrigado, Senhor. Oramos por aqueles que hoje não têm essa liberdade, que moram em lugares estranhos e ermos ao Evangelho, que hoje o Espírito Santo possa lhes ser um bálsamo, que traga esperança por dias menos difíceis, mas principalmente a esperança do grande dia do Senhor. A igreja te agradece, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos nesse sermão do livro de Hebreus, numa jornada que se iniciou no meio do ano. Nós sucedemos com o livro de Hebreus aquele trabalho que fizemos em Atos dos Apóstolos. Foi abençoador. E já estamos nesse que é o 5º capítulo, já passando agora para o 6º capítulo do livro de Hebreus. É importante citar, irmãos, que nós estamos fazendo na quinta-feira um trabalho que é diferente do trabalho comum de domingo. No domingo, embora haja exposição de mês a mês, com temas distintos, na quinta-feira nós temos por prática sermos mais vagarosos, um pouco mais detalhados nessa busca.
por isso nós somos um pouco mais cuidadosos e avançamos os versículos de uma maneira menos rápida do que o habitual. Então eu peço que você, que talvez esteja aqui pela primeira vez ou esteja pelas primeiras vezes, entenda esse processo exegético um pouco mais lento, mas muito importante para a compreensão das Escrituras. Comemoramos hoje, como foi dito, 502 anos da Reforma Protestante. Como a irmã mesmo disse, há 502 anos atrás, nós tínhamos o monge agustiniano Martin Luther, pregando, afixando na Catedral de Wittenberg 95 teses, 95 questões teológicas que combatiam, indagavam, corrigiam, discordavam do ensino católico da época, principalmente no tocante à salvação, à autoridade papal e à autoridade das Escrituras. Esses 502 anos foram 502 anos de muita mudança para a visão cristã, e é claro, foi um tempo onde nós muitas vezes esquecemos, mas foi um tempo de avivamento. A Reforma Protestante foi um avivamento. Você vai falar, mas essa palavra não tem na Bíblia? Não tem desse jeito. Mas o livro de Abacuque, quando o profeta Abacuque, ele retoma a palavra de Deus, após ter ouvido o clamor do Senhor, o capítulo 1, o profeta Abacuque reclama do seu tempo, diz que as coisas estão difíceis, então Deus fala com Abacuque. E lá pelo capítulo final, Deus, após responder a Abacuque ora. E o primeiro pedido de Abacuque é: aviva tua obra em nosso meio no passar dos anos, no decorrer dos anos. Daí nós temos noções, aspectos de avivamento da igreja, o avivamento do tempo de Neemias, de Esdras, são momentos da história da igreja, né? O derramado do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Nós temos também o derramado do Espírito Santo de uma maneira também distintiva, também fantástica ali na igreja fundada em Éfeso. A igreja foi convivendo com avivamentos ao longo da história. Nós temos avivamentos no centro da Europa, mais ou menos ali no século 12, 13, com os primeiros protomorávios, que eram homens ali da região da Europa Oriental, eslavos. Eles depois foram ser os morávios do século XVI. Esses homens também passaram por avivamentos. Tem o avivamento de Jonathan Edwards na Nova Inglaterra, século XVIII, avivamento de John Wesley e Whitefield no século XVIII também. É possível também citar pontos muito importantes da fé cristã, como a força que Charles Spurgeon tinha na Inglaterra do século XIX, não somente na Inglaterra. Charles Spurgeon e sua esposa Susana, eles lançavam material bíblico para todo mundo. Para você ter uma ideia, essa mulher que depois de uma gravidez de gêmeos ficou paralisada da cintura para baixo, essa mulher, ainda que paralisada da cintura para baixo, ela fazia e remetia cartas com livros e sermões de seu marido para toda a Inglaterra, para toda a Europa e para os lugares onde a Inglaterra tinha suas colônias, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul. Então nós temos exemplos de avivamento e de contínuo mover do Espírito Santo em todo o tempo, e é importante citar que mesmo com todos os avanços teológicos, a gente nunca pode esquecer que a Reforma Protestante foi um avivamento. E o avivamento, obviamente, tem seus pilares. Embora nós vamos estabelecer nosso contato com a carta aos Hebreus, e ela já vai ser mencionada e completamente conectada com o que estamos dizendo, vale ressaltar de que esse monge, outrora covarde, outrora reclamão, outrora confuso, como diria Stephen Nichols no seu livro maravilhoso sobre o legado de Lutero, um monge neurótico, com medo de Deus. Esse monge Martim Lutero, ele, depois que se converte, pasmem, já expondo as Escrituras, 3 anos depois da Catedral de Wittenberg, em 1520, 1521, depois das 95 teses, Lutero se converte. Ele já tinha promulgado, já tinha justificação pela fé, batia a boca com teologia, mas ele fala que após uma exposição do Saltério, os Salmos, Lutero se converte. Deus o toma. Que maravilha! Deus é muito misericordioso. Deus usou Lutero e usou Lutero ainda inconverso. Isso é maravilhoso. Poder que a palavra de Deus tem. E Lutero, nos anos finais da sua jornada, mantinha acesa sua chama. Por que é importante citar isso?
Eu ouvia coisas absurdas sobre o começo da caminhada de alguns crentes. No começo é muito fervor, depois tem que voltar ao primeiro amor. É uma leitura equivocada do Apocalipse. Primeiro amor ali é amor primaz, não é amor primeiro. Deus me livre voltar àquele começo que eu tinha na minha fé. Quem me conhece lembra, era um monte de besteira que eu acreditava e ensinava. Então eu não quero voltar àquele primeiro amor. Eu estou bem com o amor de hoje, eu estou mais fervoroso. Então voltar ao amor primeiro, em Apocalipse, é o amor primaz. É o amor que supera todos os amores. É o amor que te leva adiante, e tudo que você tiver que enfrentar por Jesus, você enfrenta. Isso é o amor primaz que Apocalipse fala, e é o amor que devemos ter todo o tempo. Lutero, que morreu em 1546, é caracterizado, dentre outros aspectos, por ser um homem fervoroso, irritado, mas fervoroso, né? Lutero tinha características de um homem colérico, mas ele também era compassivo, bondoso, gentil, extremamente dado a todas as questões que envolviam materialidade. Nada era dele completamente. Ele, só para você ter uma ideia, 10 anos depois que ele conseguiu a tradução final da Bíblia, né, que ele traduziu dos originais para o alemão, 10 anos depois já haviam 500.000 Bíblias impressas em alemão. Sabe quanto Lutero ganhou? Nada. Nunca houve um centavo sequer. Ele dizia que a Bíblia devia estar na mão do povo, do camponês. Era um homem fervoroso. Mas tem 2 pontos que eu queria citar, já que a gente vai falar de uma advertência muito severa do autor de Hebreus. Tem 2 pontos da vida de Lutero que eu gostaria de ressaltar, para que pudessem ser de edificação pessoal e um prólogo, um prelúdio para as nossas considerações de Hebreus. Lutero tinha um certo pessimismo do mundo. Ele era um camarada muito pessimista. Ele não achava que as coisas iam melhorar. Lutero tem uma frase interessante dele sobre o mundo, sobre o ímpio, que fala assim, que o ímpio, o mundo, é como um camponês bêbado. Você o coloca de um lado da sela do cavalo e ele cai para o outro. Aí você levanta ele e coloca de novo, ele cai para o outro. No final da frase, dentre suas conversas à mesa, ele fala: o mundo quer o diabo. Esse é o jeito Lutero de dizer as coisas. Ele também não cria que o mundo pudesse avançar em piedade. Ele falava muitas vezes que o que podemos fazer são remendos, curativos e tentar manter até que Deus volte em Cristo. 2 coisas de Lutero chamam a atenção em seu fervor. 2 considerações teológicas que você pode pensar que não são apenas considerações teológicas, mas escrituras com as quais Lutero mantinha-se fervoroso. A primeira era a justificação pela fé. E a segunda, uma visão iminente do juízo de Deus. Talvez você não saiba, mas Lutero tinha muito medo de Deus antes de se converter. Uma mistura de medo com ódio. Ele odiava Deus porque achava Deus extremamente violento, fazendo pessoas ir para o inferno, pessoas sofrer, pessoas pagar por pecados que não conseguiam nunca ser limpos. E também Lutero cria que não dava para ser justo de maneira nenhuma. Esse Lutero muda. Então, ele passa a ter fervor, alegria, vontade de estar com Deus, vontade de orar. E esse fervor a gente vê no combate com os adversários, a gente vê nos escritos de Lutero, a gente vê na oração. Lutero orava horas e mais horas antes de começar o seu dia. A gente vê até esse fervor na luta contra o diabo. São históricos os momentos onde Martinho Lutero luta contra o diabo, a ponto de jogar tinteiro na parede. Lutero cria no diabo, e ele dizia: o diabo é maior que o mundo, é maior do que tudo, o diabo é enorme. Claro, uma visão medievalista do diabo, mas Lutero realmente acreditava na existência do diabo, como deve ser crido, e acreditava que ele atrapalhava as coisas, ele realmente estava em oposição aos santos. De onde vinha esse fervor da justificação? Em uma exposição aos Gálatas, exatamente quando Lutero está expondo Gálatas 2:21, ele faz a seguinte verificação acerca de justificação que pode nos trazer luz. Ele diz assim: mas aquele que crê em Cristo e no Espírito da fé, tornou-se uno com Ele, e não somente rende-lhe satisfação, agora para todos, diante de todos, como também tem dele tudo que ele tem, pois ele tem tudo em comum com Cristo. Aí ele diz: seus pecados não são mais seus,
são de Cristo. Ele deu os pecados para Cristo. Novamente, a justificação de Cristo não pertence somente a Cristo, ela pertence ao cristão. Lutero tinha uma noção clara e evidente de que Deus estendeu Cristo a nós, e quando Deus fez isso, os nossos pecados foram para as mãos dele, e a justiça dele para nós. Quanto a isso, Lutero lembra Paulo, né, que fala que se Deus deu seu Filho, não nos dará consigo mesmo todas essas coisas, tudo que é do Filho é nosso. Isso talvez não toque sensivelmente todos nós como deveria, mas Jesus Cristo se fez carne para que nós pudéssemos ser filhos de Deus como Ele. Logo, a Bíblia cita momentos onde julgaremos anjos, julgaremos tribos de Israel, julgaremos... Mas que isso? Quem tem poder de julgar, senão o próprio Cristo? Mas Cristo nos confere tronos de honra, posição de honra como a dele, porque aprove a ele fazer isso. Logo, quando Lutero pensa na justificação, ele pensa, uau, eu tenho muito, e ele se constrange. Eu tenho o que eu jamais deveria ter, e ele se quebranta. Eu sou o que eu não poderia ser, então ele se comove. A justificação traz a Lutero um senso de indignidade. Eu não mereço. Por quê? Então ele ia com fervor, ele atacava tudo com muito fervor, ele avançava com muito fervor. Isso é um ponto importante sobre fervor espiritual. Lutero cria-se miserável diante de um Deus bom. Difícil termos gratidão no coração enquanto Deus não for muito bom e a gente for muito mal. Enquanto eu vejo Deus como bom, mas não muito bom como deveria ser visto, dificilmente estou fervoroso e grato e com vontade de falar dele para outras pessoas. O segundo ponto de Lutero é que ele cria no juízo final, mas não no juízo final. Ele cria que o juízo final podia ser amanhã. A sensação que Lutero tinha em relação ao juízo de Deus é que ele poderia acontecer a qualquer momento. Algumas falas dele são muito sensíveis quanto a isso. Ele acreditava, por exemplo, em 1540, 5 anos antes de morrer, 6 anos antes de morrer, ele falou assim: sempre esperei que o dia do juízo não estivesse longe e que viveríamos para vê-lo. Não parece Paulo? Paulo fala assim: e nós, que estamos vivos, seremos levados com ele. Paulo fala em Tessalonicenses, a sensação de Paulo é que ele vai realmente subir, ele não vai morrer para ver. Incrivelmente, Lutero também tinha essa percepção de eu estou perto de Jesus, ele vai voltar logo. Esse senso profundo de que o juízo final se aproxima. Uma outra citação de Lutero muito interessante sobre por que ele se entregava tanto. As pessoas diziam: você não para de escrever, você não para de pregar, você não para de viver, você não para de fazer, por que você não diminui? E ele fala sobre ele fazendo uma analogia a uma vela dessas que a gente põe quando falta luz. E aí ele fez uma analogia de quando a vela está se aproximando do fim, parece que ela queima com muito mais força, aquele finalzinho, aquela borrinha final assim, e ele fala assim: minha motivação é que um último grande esforço está sendo feito para avançar o Evangelho. É como uma vela, pouco antes de acabar, ela dá uma última grande arrancada, como se fosse continuar queimando, ainda que por longo tempo, e então se apaga. Ele ia. A sensação é de que Deus estava por perto e vindo a qualquer momento. Esses dois sensos profundos de Lutero o faziam um homem fervoroso. E por mais que tenha sido uma introdução um pouco longa, tendo em vista as habituais falas de introdução a Hebreus, hoje é o dia da reforma, e o reformador Martinho Lutero era um homem fervoroso. Você é fervoroso? Você já foi mais fervoroso? Você é alguém que queima no poder do Espírito? Você se vê uma tocha diante de um mundo apagado e sem luz? Talvez não, talvez nem seja salvo, mas se o for, o reformador Martinho Lutero, que tanto nos abençoou, era um homem de fervor. Eu gostaria de, com a palavra fervor e a necessidade pelo fervor, conduzir os irmãos até Hebreus. O capítulo 5, por favor, bata lá.
O capítulo 5 de Hebreus traz uma situação muitíssimo delicada, muito difícil, e que deveria hoje aqui saltar aos teus ouvidos a atenção. Por quê? É a quarta advertência do autor de Hebreus desde o começo da carta. É a quarta e severa advertência. Se vocês perceberem, ele vai falar sobre, entre o verso 11 e o verso 14, ele vai falar sobre um estado condicional de indiferença quanto ao Evangelho, quanto à graça, quanto à revelação. Para que ninguém fique perdido, o capítulo 2, verso 3, e você pode olhar, ele vai falar sobre como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação. É a primeira advertência. A salvação é exposta, o autor diz: você vai escapar como depois de saber disso? O capítulo 3, verso 12, observe por favor, vai falar que devemos tomar cuidado quanto ao endurecimento do coração. O coração duro, ouvindo tudo isso, e o coração está endurecido. No capítulo 4, verso 1, vai estar falando de que talvez alguns de nós não temos o medo necessário de alguém que valoriza tanto entrar no descanso de Deus na eternidade, que teme não entrar, teme por si mesmo, tem um senso profundo de temor. Onde chegamos? Essas três advertências antecedem essa quarta e grandiosa advertência do capítulo 5. Vai ser dito assim, verso 11: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com, eu não sei como é que está a sua versão, mas a minha está o quê? Preguiça de ouvir. E o verso 12: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Terrível. É um fustigamento, é um grito de acorda. O que está sendo dito aqui? Por que é necessária essa advertência? A primeira colocação que eu quero fazer quanto à necessidade dessa advertência vai se encontrar no tema anterior. Ele está no capítulo 5, verso 9, fala sobre a salvação de Jesus oferecida a nós. O autor da salvação, Jesus, é o último assunto desse final, onde nós lemos anteriormente. E esse assunto, diz o autor de Hebreus, ainda tem-se muito a dizer. Olha o que você leu no verso 11. Sobre esse assunto, sobre a salvação em Jesus Cristo, ainda tem muita coisa para dizer. É um assunto inesgotável, é um assunto enorme. Mesmo a gente tendo lido sobre o que o autor de Hebreus diz, olha gente, o autor de Hebreus, ele está falando de Jesus há muitos capítulos. Ele está falando que Jesus é maior que os anjos, é maior que Moisés, é maior que Arão, maior que Melquisedeque, ele é filho unigênito do Pai, é a expressão do caráter de Deus. Sabe, se você pegar tudo isso, parece assim, uau, já fizemos um grande enveredamento espiritual, a gente já sabe muita coisa. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo: ainda há muito mais a ser dito sobre Jesus. Ele vai salientar de que a pessoa de Cristo ainda tem muito assunto para se gastar, ainda tem muito para se estudar. Mas eu vou perguntar para você, ele falou sobre Pai? Falou sobre o Espírito Santo? Providência? Últimas coisas, escatologia? Não, né? Falou sobre ética cristã? Se você pensar, o autor de Hebreus disse que tem muita coisa ainda a ser dita só sobre Jesus. Imagine sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, sobre a providência de Deus, sobre escatologia, sobre ética e comportamento cristão, os dons do Espírito. É muita coisa, uma vida é pouca para isso. Tem muito a se dizer. Se tem muito a se dizer sobre o Filho, imagine sobre todos. O autor está nos salientando de que o assunto é muito vasto, o assunto é muito denso. A palavra utilizada
No verso 11 é então uma palavra duríssima. Você vai observar que a palavra preguiça ou tardio em ouvir é a palavra notroi. Essa palavra se encontra como tradução direta, e é muito duro ouvir isso, mas é indolente. Você é indolente ao estar diante do vasto escopo doutrinário cristão, ao estar diante de... Você olha para Hebreus 1, 2, 3, 4, 5, você não fica assim, nossa, quanta coisa, né? Teve gente que já saiu daqui em sermões de Hebreu, fala assim, olha, eu aprendi muito que eu não sabia disso. Uma frase de Hebreus já durou 2 semanas aqui uma vez. A introdução de Hebreus durou 1 semana, a primeira frase durou uma outra. Agora o autor está dizendo, tem muito mais. Tem muito mais e vocês são preguiçosos, são indolentes. A mesma palavra para indolência é utilizada no capítulo 6, verso 12, eu peço que você me acompanhe. E vai dizer o seguinte, ó, capítulo 6, verso 12: para que não se tornem preguiçosos. A palavra aí também é indolente. E interessante afirmar, o autor de Hebreus está falando para cristãos. Está dizendo que tem muito mais sobre Cristo. E se ele tivesse que talvez ampliar para isso, tem muito mais sobre muita coisa, mas sobre Cristo certamente ainda há muito mais. A segunda parte do verso 11, então a advertência vai: existe mais e vocês estão sendo negligentes. E a segunda parte do verso 11 é que diz assim, ó, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. A palavra no original está difícil de interpretar. Ou seja, existem muitas coisas, e existem também dessas muitas coisas, coisas difíceis, e vocês estão sendo negligentes. Existe uma indolência, um comportamento negligente diante de um vasto conhecimento de Deus. Jesus Cristo certa vez sintetizou a sua relação conosco, com os salvos, como a vida eterna é me conhecer. Nossa dificuldade, quando o autor de Hebreus aponta, é que talvez muitos de nós achemos que somos grandes trabalhadores do reino em termos de teologia. A gente sabe muito, a gente busca muito, ou então acha que já alcançou, quando o próprio Paulo diz que nunca tinha havido alcançado algo em termos de ser o cristão ideal que ele deveria ser. E mais algo aqui importante, a esse respeito, novamente citando o verso 11 inteiro, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. O desafio que tem uma pessoa negligente é que ela, além de ter muitas coisas para aprender, elas vão se tornando mais difíceis conforme o tempo vai passando. Caminhe comigo para observar que essa condição que o autor coloca, você que leu o verso 12 do capítulo 6, ela tem a ver com comportamento adquirido também. Vai de novo no capítulo 6, verso 11 e 12, né? A gente vai ler o 11 e 12 do capítulo 6. Diz assim, ó: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho, ou seja, o mesmo esforço, para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos. Lê agora aí. Mas não se exclui a culpa pessoal. Você é negligente com o estudo bíblico porque você quer, mas o autor também associa o avanço à imitação. Quem você imita? O próprio livro de Hebreus vai fazer uma galeria de imitação no capítulo 11. Chamamos de os heróis da fé. Quem você imita na igreja? Quem você imita na vida em comum? Na vida cristã ou na vida? Quem você copia? Isso é a raiz do discipulado, essa imitação que a gente faz dos outros. Ninguém é singular, ninguém nunca fez nada porque descobriu como faz. Tudo é revelação de Deus. E Deus revelando faz com que a gente possa aprender através da imitação. Quem são os seus referenciais? Você sonha em ser como os grandes homens e mulheres da história da igreja? Você sonha com determinadas vidas difíceis muitas vezes, porque é vida de trabalho, é vida de labuta, é vida de você tem que se esforçar para entender.
quem são os seus referenciais? Eu não diria nem referenciais teológicos apenas, mas o que te cerca te influencia. Quem te influencia? Quem diz é aquilo ali, é assim que se vive. Por mais que nosso exemplo maior sempre vai ser imitar Jesus Cristo, Efésios capítulo 5, verso 1 vai dizer ser de imitadores de Deus, e é Cristo o nosso modelo, a Bíblia também nos aponta para o horizontal, e vai dizer, olha, imita os que também foram herdeiros da mesma fé que você. Algumas pessoas escolhem imitar exemplos que não lhes custem tanto. Quem quer ser William Carey? Quem quer ser Catarina Vambora? Quem quer ser aquele missionário que não voltou mais? Quem quer ser aquela mulher que nunca se casou? Entende? A gente não quer ser essas coisas. A gente quer alguma coisa que media a imitação. Eu tenho isso, mas também tenho uma vida normal. Deus não vai dar vida do jeito que você imagina, porque do jeito que você imagina é uma idolatria enorme. Deus vai dar vida em Cristo. Ele vai fazer-nos como Cristo, e em várias histórias distintas da própria história do Cristo, ou seja, histórias que ecoam o Cristo. Portanto, eu pergunto mais uma vez, quem são seus referenciais? Quem você imita? Quem você tem prazer de bater no peito e quero ser como ele, quero ser como ela? Daí também a importância dos referenciais na igreja de pessoas imitáveis, né? E aí eu recondiciono para, você é imitável, você oferece um modelo de imitação para a igreja precisa de pessoas assim, de pessoas que sejam imitáveis. Você é um modelo de imitação? É uma pergunta que eu faço também. Então o primeiro ponto é, estão sendo negligentes e por isso está ficando mais difícil, e olha o que vai acontecer agora, essa é uma parte difícil de se engolir. Por isso eu peço que você entenda que a palavra de Deus hoje talvez esteja corrigindo você do jeito mais duro que a palavra de Deus faz. Ele vai dizer no verso seguinte, eu volto no capítulo 5, vai dizer assim, pois, verso 12, pois quando já deviam ser o quê? Diga, mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. A palavra do tempo aqui é cronon, tempo mesmo, é tempo, não é aquele tempo de Deus, não, tem o tempo de Deus para cada pessoa, né? A gente vai crescer no tempo de Deus. Deus sabe por que eu não cresço. O autor de Hebreus está usando crono, que vai lembrar cronômetro e tudo mais, que indica tempo corrido, tempo real, tempo de segundo, tempo de minuto, tempo de anos. Está entendendo isso? O autor de Hebreus está dizendo, vocês já têm muitos anos, vocês deviam ser mestres, mas não são. Tem muito tempo que você já sabe isso. E ele avança nessa questão e diz que a gente deveria ser mestre. Olha o objetivo de Deus, sermos mestres, sermos pessoas que estão prontas a corrigir, redarguir, refutar heresia, refutar falsa teologia, bater de frente com o pecado que tenta entrar na igreja, corrigir a família para que a família possa viver saudavelmente, propor ensino para a igreja, ajudar no discipulado de muitas pessoas. Então você devia ser mestre. É isso que a palavra de Deus objetiva. O conhecimento de Cristo não é que todo mundo fique criança, mas que todos sejam mestres. Essa exortação é muito dura, e isso vai nos fazer pensar na outra parte que está escrito em seguida, parte B do versículo, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento só. Agora o verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Olha o final, porque é criança. O que significa isso? Se levar em consideração a forte afirmação do verso 12, tem até um pleonasmo aí, tem novamente, aqui ó, levando em conta, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes envie saber. O pleonasmo está em grego aqui, não saiu nessa versão. Onde a gente chega e onde a gente se estabelece dentro dessa visão. Preguiça pode parecer que leva apenas a um retardamento de andada.
O que está dito aqui é que a preguiça, a indolência, leva a um estágio onde a pessoa parece uma criança. Eu sou pai de crianças, eu tenho uma de 8 e tenho uma de 4 anos. Ambas já passaram pela fase de leite. É incrível a dependência de uma criança na fase do aleitamento. É incrível, tudo, absolutamente tudo tem que ser dado de tal maneira. Hoje eu ainda falo, vai lá, pega um iogurte na geladeira. Mas quando você está na fase de aleitamento, é tudo. Você limpa a criança, você pega, põe na boca dela. Ele está falando aqui desse estágio de aleitamento. Ele está falando que a pessoa que não busca realmente ser mestre vai virar, desculpe, um fardo para a igreja. Vai virar um peso para a igreja. Porque você já devia estar como mestre, e aí aquela pessoa que está esperando que você seja como mestre, ajude o cuidado dos outros, você tem que pegar uma outra pessoa para fazer um aleitamento. Por quê? Porque ela foi o quê? Negligente. Difícil essa palavra, mas necessária. Isso eu vou falar com respeito necessário e devido. Por favor. Imagine um adulto em plena saúde, ativo no trabalho e tudo mais. Sofre um acidente. Fica tetraplégico. Não se mexe. A família não tem que mudar o modo de viver, sim ou não? Pensa em tudo que isso... Pensa em todas as condições que é você ter uma pessoa como um bebê. Se não virar, vai ficar com aquelas marcas, né? Se você não der banho, fica sujo. Eu estou usando uma analogia para fazer vocês entender. O autor de Hebreus está dizendo, vira criancinha. A igreja vai ter que pegar lá uma pessoa que já devia estar cuidando de outra que está chegando na fé. Você que já devia ser mestre, é agora uma pessoa que está sendo um fardo, está pesando. O seu pecado de negligência pesa para a igreja. Sua falta de busca não se trata apenas de uma leve preguiça. Você está sendo advertido pela palavra de Deus de que isso é errado, isso afeta a igreja, isso afeta as pessoas ao seu redor, isso afeta você, você fica com vergonha, você imagina, porque a consciência da pessoa é mantida, então ela está vendo todo mundo avançar e ela o quê? Fica, aqueles sentimentos autocomisserativos, toda aquela construção maligna que Satanás costuma atuar. Caramba, fulano só tem 1 ano de fé, eu tenho 25, e por que ele está e eu não estou? Está comendo Bíblia, está comendo teologia, está orando, está cuidando, está trabalhando. E você? Entende o problema aqui? O autor de Hebreus está sendo duro. Então a gente não pode trabalhar essa palavra como se ela tivesse tentado, como diminuir um pouco, como abrandar. Cristãos em estágio de aleitamento. Vai ficar pior agora. A palavra que ele usa para princípios é arqué. Princípios elementares. Arqué aqui quer dizer o seguinte: é o começo do começo, é o princípio do negócio, é lá na base. Só que é interessante, isso agora talvez envergonha muitos de nós, que o autor de Hebreus diz quais são os princípios elementares, para a gente não ficar assim, quais são os princípios elementares? Na visão do autor de Hebreus, quais são esses arquétipos, esses princípios elementares? Está no verso 1 e 2 do capítulo 6. Ele vai dar uma lista de princípios rudimentares e elementares que deveriam ser dominados, você já está lendo, está olhando, que deveriam ser dominados por todos da igreja, que deveriam ser profundamente arraigados, todo mundo já devia saber. O autor de Hebreus vai falar assim, por isso, deixando os arqués, os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo, olha aí, uma série de conhecimentos que você e eu devemos ter, que o autor de Hebreus julga serem o quê? Preliminares, principiais. Olha aí, arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É como se o autor de Hebreus falasse assim, isso aí vocês já deviam estar dominando. Mas se tu olhar, isso aí é currículo até de curso de teologia básica.
Você vai pegar o curso de teologia básica, está assim, né? Todas essas listas, arrependimento. Aí tu olha e fala assim: meu Deus, eu não domino isso. Se eu tiver que explicar batismo, credo do batismo, por que batiza, eu não sei. Se eu tiver que explicar juízo final, as correntes do juízo final, o que se pensa sobre escatologia, não sei. Olha que grave acusação talvez ele esteja fazendo contra a igreja, até mesmo nós estamos aqui. Olha os princípios, você domina isso? A lista de coisas básicas aqui se parece com a lista de muitos seminários. Essa é a lista dele. E essa dificuldade, ou seja, essa compreensão dificultosa de que todos os cristãos devem avançar progressivamente e exponencialmente no conhecimento das Escrituras, deveria nos fazer pensar também de por que o autor está tão furioso, está com tanta raiva, já que, puxa vida, esse pessoal já sabe disso, parece que já foi informado disso. Primeiro, quem é convertido pelas Escrituras no poder do Espírito Santo passa a amar as Escrituras, tem desejo de saber mais, existe deleite na Bíblia. É difícil imaginar que você fala com uma pessoa assim: leu a Bíblia? Não. Passou uma semana, leu a Bíblia? Não. Estou no esforço, agora estou indo, estou lendo 3 versículos. É difícil imaginar que você tem uma pessoa salva por Jesus Cristo, salva pela mensagem da Bíblia, que não quer mais da Bíblia. Caso você não saiba, os livros do Novo Testamento surgem num primeiro momento, como tratados teológicos, e não como livro de Bíblia. Deus fecha o cânon lá para o ano 90, e aí os concílios vão concordar que de fato Deus, com inspiração, usou os apóstolos para aquilo. Mas quando está chegando uma carta de Filipenses, está chegando para alguma comunidade uma carta de Colossenses, aquilo são tratados teológicos, e aos poucos as pessoas vão percebendo que há inspiração do Espírito Santo, e a igreja realmente reconhece isso. Mas você imagina que no primeiro momento, quando ele está falando oráculos de Deus, arqués, princípios dos oráculos de Deus, essa expressão, preste bem atenção, essa expressão era utilizada para o Velho Testamento e não para o Novo. Nós não tínhamos um Novo Testamento construído ali. Ele está dizendo o seguinte: vocês deviam elementarmente, já no Velho Testamento, ou seja, os oráculos, já terem discernido as doutrinas de Cristo do batismo. Olha isso agora está ficando pior. Você já devia ter discernido o batismo, você já devia ter discernido o juízo final, você já devia ter discernido arrependimento, fé, tudo isso, aonde? No Antigo Testamento. O autor de Hebreus usa o Antigo Testamento porque ele está dizendo o seguinte: eu vou voltar às bases, vocês não entenderam as bases, então eu vou voltar aos oráculos. Quanto de Velho Testamento você domina de fato? Quanto de Cristo você vê nele? Essa advertência é para a igreja hoje também, não somente para aquela. Se você, eu fecho aqui essa parte quase final aqui, mas esse primeiro tomo geral se você não cresce, alguém vai ter que cuidar das tuas fraldas, e vai ter de ir podendo ajudar no evangelismo de outras pessoas, está cuidando de alguém que deveria cuidar de outros, está cuidando de alguém que deveria ser mestre, e esse é o desejo das Escrituras, que sejamos mestres. As mulheres, como diria Paulo, as mestras do bem. Então, por favor, em nome de Jesus, ouve essa advertência, não seja negligente quanto a essa advertência, porque obviamente se o Senhor está advertindo você, Ele tem motivos para isso. Avançando, nós vamos ver que o verso 14, o 13, vai nos colocar: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Olha o contraste com o verso 14. Mas o alimento sólido é para quem? Os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que toma leite é inexperiente, ou seja, ele não tem experiência, ele não tem capacidade prática. Olha o verso 14 agora. O adulto não.
ele é exercitado nessa capacidade prática. Ele tem discernimento do bem e do mal. A gente vê aqui uma noção muito clara de quão difícil deve ser essa relação de questões. Você imagine que nós temos às vezes irmãos, então 1, 2, 3, 4, 5, 8, e a gente ainda tem que falar assim: não, irmão, é o temperamento dele, a gente tem que entender, é o temperamento dela. Não, irmão, você não sabe que o outro é nervoso, você não sabe que é preguiçoso. A gente ainda fica empurrando a indolência com alguns crachás de permissão. A gente fica empurrando, e quando a gente deveria falar assim, ó, que nem o autor de Hebreus, está agindo exatamente como o autor de Hebreus adverte: você está sendo indolente, preguiçoso, está fazendo com que irmãos que poderiam estar fazendo obras de avanço retrocedam, e você devia estar do lado dele, você moça, você rapaz, devia estar do lado dela, mas você está buscando o seu próprio deleite da preguiça, está destruindo muita coisa, ou pelo menos não construindo como deveria. Como devem lembrar, o 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar que, dentre outros aspectos, ele dizia que ele pensava como menino, sentia como menino, falava como menino, e o motivo final que Paulo vai desenvolver é que agora ele já é adulto e deixou para trás as coisas de menino. Mas o texto central de 1 Coríntios 13 fala do amor, fala de que o menino não sabe amar, o menino não conhece o amor. Criança, diria um teólogo, criança não ama a mãe, ela ama o peito, ela ama o leite. Logo, os que amadurecem, eles têm a capacidade de amar. Deus exercita eles, eles conseguem amar. E amar é servir, amar é doar-se. Aqueles que não conseguem realmente buscar as Escrituras, ser diligentes nos estudos, são pessoas que acabam não sabendo amar. Eles não conseguem amar as pessoas, porque eles vão sempre estar querendo para si, sempre estar justificando seus próprios desatinos, seus erros. Indo para o fim, essa diferença, esse contraste do 13 para o 14, vale salientar: são crianças, têm de serem ensinadas repetidamente, verso 13. São adultos, eles são pessoas que têm capacidade de prática exercitada, eles podem ajudar outras pessoas, eles estão em fruto, em ação, eles estão labutando, militando e ajudando, pessoas que estão frutificando. São exercitados, diz aqui. A palavra exercitados aqui quer dizer que eles não somente aprenderam coisas ouvindo a teoria, mas eles também aprenderam coisas exercitando a teoria na prática. Logo, são pessoas equilibradas, porque ouviram, fizeram, e depois que fizeram, aprenderam também com o que fizeram. São pessoas que você vai chegar para ele e vai falar assim: vem cá, me diz uma coisa, isso é certo? Rapaz, eu já passei por essa tentação, pela graça eu venci. São pessoas exercitadas, já passaram por tentações e têm capacidade de fazer o mesmo por nós, agora ajudando-nos. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, também fez isso. Ele passou por coisas das quais é capaz de nos entender. Logo, ser exercitado na justiça, na doutrina, é ter a capacidade não somente de discorrê-la ensinando aqui nas letras, mas de poder dizer: eu sei o que é, eu já vivi isso, eu já passei por isso, eu já tive de lutar contra isso, eu venci isso, Cristo deu graça nisso. Então, pessoas experimentadas. Por fim, o capítulo 6 vai nos lançar a última afirmação. O objetivo, que está no capítulo 6, verso 1, é que nós avancemos para o que é perfeito, não lançando, aí vai falar aquela sequência de doutrinas que deveríamos já ter dominado. Perfeito, a palavra perfeito é teleios, maduro. A palavra é maduro. Cristo quer nos amadurecer. Como Ele pretende fazer isso? E fará. Ele vai nos dar as Escrituras para estudarmos, Ele vai nos dar teologia para avançarmos, Ele vai nos fazer mestres para ajudarmos a outros. E no proceder, no processo no qual perseverança, trabalho, provações, muito estudo das Escrituras, ultrapassando os limites preliminares de tudo aquilo que o autor disse que é preliminar, a gente avança para alimento sólido, que pode alimentar outros. Ser
maduro. Quantos aqui não diriam, poxa, eu queria ser mais maduro? As Escrituras estão dando o caminho do amadurecimento. Estudo bíblico diligente, contínuo e perseverante. Muitos de nós, de fato, podem imaginar que isso seja apenas se relacionar com uma teoria escriturística. Não é. O Deus das Escrituras diz: vai ler Bíblia, vai estudar a teologia, vai fazer seminário, vai buscar, vai comprar livro. Eu gosto de pizza, compre livros. De vez em quando coma uma. Como mais livros do que pizza. Onde eu chego nisso, vai te custar, cara. Isso vai te custar, isso não vai ser uma coisa assim, ó. Existem coisas, como diz o autor, que são mais difíceis. Se é mais difícil, vai custar. Sejamos mestres amadurecidos. Que todo mundo aqui hoje, desde o exemplo de Lutero, citado lá no começo, até agora a grande, furiosa advertência do capítulo 5, a quarta advertência de Hebreus, possa examinar a sua busca. Eu não sou exemplo para bater no peito, mas muitas vezes eu estou aplicando um exercício em sala de aula para um aluno. Olha, 10 minutos que você tem para fazer esse exercício, eu abro um livro e leio. Se eu pego um ônibus, eu leio. Se eu faço isso, eu leio. Estou de madrugada, estou lendo. Por quê? Porque eu quero saber mais que você? Não, eu quero saber para você. Eu quero ser mestre. A Bíblia me falou para mim ser mestre. Então eu quero ser mestre. Eu não quero ser fardo para a igreja. Eu não quero que a igreja fique assim: meu Deus do céu, esse pastor começou tão bem, agora ele parou de ler, ele parou de estudar, e ele está começando a repetir tudo que ele já falou lá. Ele está voltando para o arquê, ele está voltando para os princípios, está voltando tudo. Pastor, isso aí a gente já viu. Pastor, isso aí a gente já sabe. Pastor, isso aí o Senhor já ensinou. E a gente não vê muita gente assim. A gente não vê muita igreja adoecida. Por quê? Abandonou o ensino, o estudo, a labuta, as coisas difíceis e voltou a beber leite. Não tem estacionamento. Ninguém para na vida cristã, ou retrocede ou avança. A vida cristã é como uma escada rolante indo para cima. Enquanto você está andando, embora que seja difícil, você está conseguindo subir um pouco. Eu estou falando do ponto de vista de aprendizado. Mas se você para, ela desce contigo. Hoje, eu espero que o Senhor tenha falado no teu coração. Eu espero que você não somente seja divertido, ou seja, você não fique buscando: poxa, foi duro, não volto mais para a igreja. Tudo bem, mas eu lhe digo uma coisa: o Senhor te ama, e Ele é um Pai que adverte, e como Pai quer o melhor para nós. Que possamos estar diante do Senhor hoje, não como fardo para a igreja, mas como avançando para mestres, para mestras do bem, e em nome de Jesus isso é possível. Tem graça disponível aqui hoje para isso. Amém? Vamos orar, dando por fim essa reunião pública, que o Senhor possa abençoar a sua vida com essa palavra.